Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitor Feliciano e o título do meu trabalho é Inibidores de estonas desacetilase, potencial terapêutico da tubastatina A e da KV50 para a quimioterapia de leishmanioses, o qual foi orientado pela professora Juliane Rodrigues, co-orientado pela Gabriele Santos e Bruno Versosa, e foi desenvolvido no Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa da UFRJ Xerém, no PEX-Bio. A leishmaniose é uma doença com grande distribuição geográfica e endêmica em mais de 98 países, sendo considerada uma das principais doenças negligenciadas. Restringindo um pouco essa abordagem, o campo de visão, e analisando a América Latina, segundo a OMS, 90% dos casos registrados ocorrem aqui no Brasil, ressaltando a relevância de ser estudada. É importante também lembrar os impactos sociais e econômicos que essa doença provoca, devido ao alto custo envolvido no tratamento e ao estigma provocado pelo fator mutilante e debilitante ao longo do tratamento. A leishmania apresenta um ciclo de vida heteroxeno, ou seja, precisa de um hospedeiro invertebrado e um hospedeiro vertebrado para completar seu ciclo de vida. No hospedeiro vertebrado, como o cão doméstico e o homem, reside a forma amastigota, essa forma ovoide de flagelo reduzido. E no vetor, que é o hospedeiro invertebrado, a presença da forma promastigota, que seria essa de caráter fusiforme e flagelo alongado. É importante lembrar que no cachorro doméstico é considerado o reservatório da doença, e o homem como um hospedeiro acidental. No cenário da quimioterapia, esses são os tratamentos disponíveis atualmente, que são os antimoniais pentavalentes, a pentamidina, a anfotericina B e a mitofosina, mas que carregam consigo uma série de problemas, além de não promoverem a cura parasitológica. Eles apresentam problemas como o alto custo, a dificuldade de administração, a dificuldade de armazenamento, a elevada toxicidade e o desenvolvimento de resistência pelo protozoário. Nesse sentido, a busca por novos alvos terapêuticos e novas rotas metabólicas é de extrema importância. Nesse cenário surgem as estonas desacetilases, as HDACs, que é responsável por promover efeitos em proteínas tanto estonas quanto não estonas, removendo o grupamento acetil da cadeia terminal dessas proteínas, e pedindo que ocorra a ativação de fatores transcricionais, e além disso também está envolvido em outros eventos celulares, como a dinâmica de citoesqueleto, regulação de proteínas chaperonas, ciclo celular e morte celular. Um exemplo bem claro da importância dessas enzimas para o parasito é promover a imunomodulação dos fagócitos mononucleares das células do hospedeiro, que no caso seriam os macrófagos, desacetilando a região promotora de óxido nitrosintase, ocasionando a repressão da expressão do óxido nítrico, que seria altamente nociva para essas células. Então, esse seria um jeito dela subverter o sistema imune do ser humano, quando ela infecta. E tendo em vista a importância dessas estonas desacetilases para a propagação da doença pelos protozoários, foi utilizado para desenvolver os meus experimentos dois inibidores de estonas desacetilases. A tubastatina A, que é uma droga comercializável e utilizada para o tratamento de tumores, doenças degenerativas, doenças reumáticas e processos inflamatórios, tendo essa ideia de transposição de drogas, que é pegar algo que já está estabelecido, comercializável, para uma determinada doença, um determinado tratamento, e usá-la com outra afinidade. E também foi utilizada a KV50, que é um análogo da tubastatina A, que foi feita por meio de uma síntese química pelo Dr. Franz Brach, que é um grupo colaborador da Alemanha. Então, o objetivo geral é avaliar os efeitos biológicos de inibidores de estonas desacetilases sobre a proliferação, morfologia e ultraestrutura celular de formas promastigotas e amastigotas de Leishmania amazonensis. Para isso, foi feito o cultivo de formas promastigotas de Leishmania amazonensis in vitro e com inóculo inicial de 1 × 10⁻⁶, e a contagem foi feita por câmara de Neubauer. E esses foram os resultados obtidos. Conseguimos observar efeitos antiproliferativos em ambas as drogas. E um dado importante é que o IC50 com 72 horas de tratamento, se analisar aqui o da KV, se aproxima a 1,5 micromolar, enquanto o IC50 da tubastatina A é em torno a 15 micromolar, reforçando o potencial da química sintética
e mostrando também um melhoramento do efeito antiproliferativo que alcançou quase 10 vezes mais. Analisando agora a ultraestrutura e morfologia dessas células, foram utilizadas a microscopia eletrônica de transmissão e a microscopia eletrônica de varredura, seguindo a metodologia que é bem estabelecida na literatura e pelo grupo. Para a microscopia eletrônica de transmissão, seguimos esses passos, fazendo a fixação, pós-fixação, desidratação com acetona, substituição por resina EPON, a polimerização, o corte feito no ultramicrótomo e a contrastação para que possa se observar no microscópio. Já na microscopia eletrônica de varredura, o processamento inicial de fixação e pós-fixação é o mesmo, sendo feita uma bateria de hidratação com etanol, seguido por uma secagem no ponto crítico e a montagem no stub, depois a metalização para que possa ser visualizado. E aqui nós temos os resultados obtidos na microscopia eletrônica de transmissão da forma Promastigota de Leishmania amazonense com 48 horas de tratamento com a KV50. E podemos observar uma comparação com o controle. Na letra B, nós podemos ver a má compactação do material genético, assim como nas demais concentrações. Ainda na B, nós conseguimos observar uma desorganização celular. Na letra C, nós podemos ver perfis de retículo, formações de corpos lipídicos ali mais eletrolucentes. Na imagem D, nós conseguimos observar um processo de vesiculação, talvez um processo autofágico, que pode gerar a morte celular, a inviabilidade dessas células. Já nos resultados obtidos da microscopia eletrônica de transmissão, agora tratadas com tobastatina A, podemos observar na imagem B perfis de retículo, a mitocôndria inchada e mais eletron-densa, como nas demais concentrações. Na letra C, nós podemos observar a fragmentação do material genético, além do núcleo, né? E na letra D, nós temos a formação de vacúolos autofágicos, podendo indicar um processo de morte celular. Analisando agora os resultados obtidos na microscopia eletrônica de varredura, em células Promastigota de Leishmania amazonense tratadas com a KV50, podemos observar na letra A o controle, o corpo celular fusiforme, perfeitinha, enquanto nas tratadas podemos observar a mudança do corpo celular, com um formato de foice, meio côncava, e na letra C podemos também observar protusões de membrana, possível vesiculação. Já nos resultados de microscopia eletrônica de varredura, também, só que agora tratados com a tobastatina A, podemos observar depressões no corpo celular, assim como o afinamento na extremidade do corpo celular e o aumento do flagelo. E esses efeitos ficam mais evidentes com o aumento da concentração da droga. E agora a gente consegue observar com uma maior clareza a depressão na região da bolsa flagelar do parasito. Tendo em vista esse aumento do tamanho do corpo celular, foi realizada a microscopia óptica de imunofluorescência para avaliar o citoesqueleto celular dessas células. Então seguimos esse passo a passo, utilizando o anticorpo primário, que seria a antitubulina acetilada, e o anticorpo secundário, que seria o Alexaflu 546, e o intercalante de DNA, que seria o Rush. E os resultados obtidos foram esses. Podemos observar a baixa acetilação presente tanto no controle quanto nas células tratadas com 25 micromolar. Nesse caso, essas células foram tratadas com tobastatina A. Já na letra C, podemos observar um aumento da acetilação de tubulina e uma baixa marcação do material genético, comparado ao controle, que está logo aqui em cima. Reforçando os dados vistos na microscopia eletrônica de transmissão, como a má compactação do material genético, fragmentação e viabilidade. Também foi realizado a quantificação do tamanho do corpo celular e do flagelo, por meio do IMAGE, e podemos observar que nas células tratadas com 50 micromolar apresentaram praticamente o dobro do tamanho em relação ao controle, tanto no desrespeito ao corpo celular, quanto no tamanho do flagelo, corroborando assim com um aumento
da célula, da acetilação e tudo mais. Então, como conclusão, nós temos que, sob o efeito da atorvastatina A, as células apresentaram um alongamento celular, depressão na região da bolsa flagelar, inchaço mitocondrial, alterações no material genético, o aumento da tubulina acetilada. Já com a KV50, a gente conseguiu observar o formato fusiforme, o inchaço mitocondrial também, e a presença de alterações no material genético. As conclusões parciais revelaram o potencial desses compostos para o tratamento das leishmanioses e para o enriquecimento acerca da biologia celular do parasita. E como perspectiva, nós temos que realizar a visualização do material processado para a microscopia eletrônica de varredura de leishmanias amazonenses, tratado com 48 horas com atorvastatina A. Avaliar o ciclo celular, realizar o Western blot para avaliar a expressão de tubulina total e acetilada, avaliar o estresse oxidativo e a permeabilidade celular e realizar novos experimentos com macrófagos peritoneais. Esse foi o meu trabalho e obrigado pela atenção. Eu queria agradecer ao meu grupo, a minha orientadora, Juliane Rodrigues, e às agências de fomento.